Bom, de maneira geral é isso, né? Quem está vindo a primeira vez, a gente é uma instituição eclética e nada do que eu disser aqui vocês são obrigados a acreditar, mas nós temos um embasamento, né, do que a gente está trazendo bastante nas tradições do Oriente, né? Helena Blavatsky, que foi nossa principal fundadora e principal autora da literatura, embora não é a única autora, né? Literatura teosófica bem vasta, até com escritores brasileiros atuais também. Ela foi quem trouxe a sabedoria do Oriente para o Ocidente. Então, antes dela, dificilmente no Ocidente se falava sobre karma, reencarnação, esses conceitos. Eles vêm com Blavatsky para o Ocidente. No Oriente, esses assuntos, né, são amplamente debatidos, divulgados há centenas, milhares de anos. Mas no Ocidente, cultura ali da igreja, né, enfim. Então, quando Blavatsky traz esses conhecimentos para o Ocidente, nós temos dois extremos, né? De um lado, a igreja dogmática e, de outro lado, o materialismo científico, que daí acreditava que nada disso existe e assim por diante. Então, muito do que a gente tem hoje, até de outras escolas filosóficas espiritualistas, como o próprio Espiritismo e outros, né? Muito do que se estuda lá vem de Blavatsky, mesmo que a gente não sabe, né? Mesmo que a gente não sabe diretamente, mas praticamente todo esoterismo, misticismo, espiritualismo do Ocidente hoje, a parte autêntica, né? Ela bebe de Blavatsky, né? Então, desde os Rosacruzes até os espíritas, até outras escolas que tem por aí. Muitos termos que a gente está familiarizado, né? O pessoal está familiarizado com termos como plano astral, duplo etérico, tudo isso vem da literatura teosófica, né? Ninguém falava sobre esses assuntos antes das obras de Blavatsky. Ou se falava era de maneira bem superficial e limitada, assim, né? O início do espiritismo não se estudava a fundo esses assuntos metafísicos, era mais fenomênico. Hoje o espiritismo é mais filosófico e bebe bastante da teosofia, assim como outras escolas. Tinha mais alguém ali? Tá. Beleza. Então, antes da gente começar o estudo, a gente sempre faz uma breve meditação. Então, pedir que todos sentem-se confortavelmente, com a coluna ereta. Fazer algumas respirações profundas, inspirando pelas narinas, calmamente, enchendo bem a capacidade torácica, enchendo bem o abdômen de ar. Segurando por algum instante e depois soltando pelas narinas, fazendo uma purificação. Eu vou recitar o mantra da unidade da Anne Besant, nossa segunda presidente internacional. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba, todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Em nome dos santos seres que regem esta sociedade e esta humanidade, damos por início o estudo de hoje. Muito bem.
Então eu preparei uma apresentação, ela não tem muitas imagens, são mais breves trechos ali, né, falando sobre o assunto. O tema, a gente está fazendo esse estudo, né, há 2 anos aqui, em cima da obra A Chave para a Teosofia, que é da Blavatsky, que é um livro organizado em perguntas e respostas, um livro bem conhecido, né, considerado introdutório a vasta quantidade de assuntos que a literatura teosófica trata, né? Porque a literatura teosófica trata sobre muitos assuntos. E A Chave para a Teosofia é um livro meio assim, que ele ajuda, né, a gente a introduzir nesses assuntos. E esse trecho fala um pouco então sobre o processo de reencarnação e ele explica por que nós não lembramos das vidas passadas, né? Nesse trecho, o interlocutor da Blavatsky tem o livro em perguntas e respostas, então tem o cara fazendo as perguntas e a Blavatsky respondendo, né? E o que ela responde então? Bom, antes da gente entender o porquê que a gente não lembra de vidas passadas, é importante entender, dentro do sistema teosófico, como que se entende do que é formado o ser humano. Então essa é a primeira parte, né? Dentro dessa filosofia, dessa visão de mundo, do que é feito o ser humano, como que o ser humano é composto, né? Porque para o sistema de filosofia esotérica de Blavatsky, o ser humano ele não é uma coisa, ele é um conjunto de coisas. Então, começa, quando a gente pensa em vida após a morte, nós temos um complicador, porque o ser humano vai perder alguns desses princípios. Então, é como se fosse aquela imagem quando o pessoal joga um foguete no espaço, que daí vai caindo os módulos, né? E daí fica só a pontinha lá depois. É mais ou menos algo nesse sentido. Então, no processo de desencarne físico, nós iremos perder alguns desses atributos, desses princípios. A primeira divisão que Blavatsky apresenta são 3 conceitos de alma. Então ela fala, isso nessa obra, né, A Chave para a Teosofia. Ela fala em alma espiritual, alma humana e alma animal. O ser humano ele é um conjunto dessas 3 coisas. O ser humano não é uma coisa só, né? Toda a literatura esotérica diz que o ser humano é um ser duplo, um ser com seu lado animal e o seu lado divino. Blavatsky desmembra isso em mais partes, né? Então ela diz que pelo menos 3 partes, né? Como os gregos dividiam? Os gregos dividiam dessa maneira, dividiam em corpo, alma e espírito, né? E Blavatsky usa esses termos, então. E depois, esses 3, para complicar um pouquinho mais, ela divide em 7. Então, o ser humano é como se fosse aquele foguetinho lá, que a gente falou, que jogou para o espaço, e daí ele vai soltando depois os seus compartimentos, né? O que seriam, né? Eu já vou voltar neles. O que seriam essas 3 almas? Bom, alma espiritual é o que os gregos chamavam de mônada. E que Blavatsky não, na verdade, a literatura vedantina chama de Atma e Buddhi. Depois eu vou chegar no próximo slide, eu vou chegar nessa parte. Mas, para resumir, alma espiritual seria a nossa parte realmente imortal. Seria a parte que realmente nunca morre. Ela vai durar para todo sempre, eternamente. Ela faz parte do Uno, né? Ela é una com a própria unidade absoluta, que alguns chamam de Deus, né? E né, parte da mônada, então ele seria esses 2 caras, né? Atma e Buddhi, que eu já vou falar mais sobre eles, mas só para fazer um adendo. Essa alma espiritual, ela conserva uma relativa onisciência, porque como ela é una com tudo que existe, se a nossa consciência consegue ter acesso a ela de maneira
Claro que todos nós temos algum acesso, mas se consegue ter um acesso de maneira plena e consciente, nós nos tornamos Budas. Por isso que o Buda é chamado de Buda, né? Por causa de Budi. Então, quando acessa aquilo ali, ocorre o que os budistas chamam de iluminação. Porque você tem acesso a essa onisciência relativa. Por que onisciência relativa? Porque dizem que você não sabe de tudo o tempo todo, mas você pode entrar nesse estado, que os hindus chamam de Samadhi, onde você pode saber a origem das coisas. Você pode saber a essência das coisas. E, se você fizer esse processo de maneira consciente e plena, você pode voltar com as informações. Então, você entra no estado, você não sabe tudo, mas você entra nesse estado, descobre as respostas e traz de volta. Volta com a sabedoria, né? Seria esse o processo, né, de iluminação. Ou de Samadhi. A pessoa não está nesse estado o tempo todo, até porque ela não conseguiria nem viver nesse mundo. Mas ela entra e sai. Muitos de nós, às vezes, temos esse contato com a alma espiritual por um breve instante ou de maneira muito sutil. Nós temos isso, né? A gente chama de intuição. Quem participa, né, de rituais místicos pode entrar nesse estado também, só que o problema não é entrar, o problema é conseguir aproveitar e também se manter nesse estado. Às vezes, num ritual religioso, a gente entra no estado místico, tem acesso à nossa alma espiritual, mas não entende bem o que aconteceu, não é pleno, né? Não entende muito bem e volta às vezes mais confuso ainda do que... E não consegue sustentar, principalmente, não consegue sustentar. Se a gente pegar os yogis da Índia, os autênticos, claro, né? Que são poucos, não são muitos, eles entram em estado de Samadhi e ficam horas. Né? E entram quando querem. Quem já viu aqueles vídeos do Yogananda, né? Tem vídeo do Yogananda, agora eu vou entrar em Samadhi, aí ele deita e entra. Né? O problema é que ele, através, claro, de muita técnica, muito treino e muitas reencarnações também, né? Não é em uma vida que a pessoa consegue, adquiriu essa capacidade de entrar nesse estado. Enfim, então essa é a nossa alma espiritual. Ela é onisciente, ela é una com a criação. Existe o que a literatura teosófica chama de alma humana. Essa alma humana, nós desenvolvemos ela ao longo do processo de evolução, como a literatura nos apresenta, dizendo que nós passamos por vários reinos evolutivos, no tal do arco descendente. Então dizem que a gente começou nossa evolução como mônada, essa alma espiritual começou lá no reino mineral, sua evolução, aí depois de muitos íons, né, muitas eras, essa mônada foi para o reino vegetal, não necessariamente nesse mundo, né, não foi nesse mundo na verdade, passou para o reino vegetal, depois evoluiu para o reino animal e finalmente chegamos no reino humano. No reino humano a gente desenvolve justamente o que Blavatsky chama de alma humana, ou manas. Manas também é traduzido como mente, mas mente seria um termo limitado para manas. Manas é muito mais do que isso. Né? Manas é também onde está localizado o que se chama de corpo causal, ou seja, os registros kármicos. Aquilo que define o que vai determinar entre uma vida e outra fica em manas, né? Manas que retém tudo isso. Por isso, alma humana. Essa alma humana nós desenvolvemos, segundo o que consta, né? Nós desenvolvemos ao longo da nossa evolução. Nós não tínhamos. Nós éramos essa mônada, essa alma espiritual, mas aí a pergunta, né? Se nós somos essa alma espiritual onisciente e maravilhosa, por que a gente veio para cá, né? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Porque como alma espiritual pura, ela não tem autoconsciência, ela não consegue desenvolver consciência de si mesma. Ela está lá, mas ela é inconsciente, ela é inativa, né? E ela precisa desse arco descendente para a matéria, ela precisa de existência objetiva para despertar a autoconsciência. E ela desperta a autoconsciência justamente no estado humano, né? No estágio humano, que é o que nós estamos. Então nós estamos lutando, nós já temos, claro, autoconsciência, mas não plena ainda. Quando a gente desenvolver plena, a gente vai para a próxima etapa, aí começa o arco ascendente, né? Então, por que descendente? Porque até aqui a natureza nos trouxe, né? Era morro abaixo, todo santo ajuda.
E agora, daqui para cima, a gente tem que exercer pela vontade, pelo exercício da vontade. A gente tem que fazer o caminho de volta, né? O filho pródigo lá que retorna para a casa do pai. Então essa alma humana é o que nos torna humanos. É a nossa mente, são os registros kármicos, é o que determina a nossa próxima reencarnação. E isso, essa alma humana, Blavatsky apresenta alguma coisa um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, porque ela diz que essa alma humana ainda não é imortal, mas ela pode se tornar. Se ela cumprir, se a maioria se torna, né? Que a maioria das almas humanas, ao longo de muitas eras, muitas reencarnações, alguns falam, né, próximo de 800 reencarnações, essa alma humana se une com esse carinha de cima, com essa alma espiritual, com a mônada. Aí ela se torna imortal. Pode acontecer em raros casos dessa alma humana não se conectar, ela se perder em algum momento do caminho, e daí ela é descartada. Claro que a mônada não morre, mas ela tem que recomeçar a caminhada meio que do zero, né? Os registros das vidas é descartado. Um pouco isso que se refere a muita literatura sagrada, quando fala da alma se perder, quando fala, né, enfim, tem várias alegorias na mitologia religiosa sobre isso, né? Até a questão do próprio inferno e tal, né? Então muito faz referência a isso, que essa alma, ela pode se perder. Não é fácil, né? Mas é possível. E a alma animal seria onde nós temos mais contato durante essa vida. Que a alma animal são os nossos princípios inferiores, que eu já vou mostrar aqui, onde estão os nossos desejos de sobrevivência, nossos instintos de sobrevivência, aquilo que diz que a gente tem que se alimentar, aquilo que diz que a gente tem que se reproduzir, é o veículo do desejo, então até chamam, né, de kama manas, né, desejo e mente. Então ele é inteligente, essa alma animal ela é inteligente, ela não é uma coisa só bruta, né? Assim como os animais são inteligentes, ela é inteligente, ela sabe o que ela quer, mas ela está focada para as coisas dela, que são sobreviver, né? É isso que a alma humana quer. A alma animal, ela não está interessada em iluminação, não, né? Ela quer ir para baixo. Então essa alma animal, que ela é retroalimentada por elementais e outros seres que fazem um arco descendente, né? A evolução dos elementais é para a matéria, não para cima, né? Então você tem um duelo, todos nós temos esse duelo dentro de nós. Toda a literatura sagrada, principalmente o Bhagavad Gita, quem já leu o Bhagavad Gita, né, que é a principal obra da Índia, o poema hindu, ele fala de uma guerra. Quem já teve contato com o Bhagavad Gita fala de uma guerra. Essa guerra interna, essa guerra todos nós estamos travando. Entre no meio ali, no meio do caminho tem a alma humana. A alma humana está ali, né? Uma hora a alma espiritual puxa para cima e uma hora a alma animal puxa para baixo. E você fica nesse ping-pong, que uma hora a gente quer se espiritualizar, aí uma hora a gente acorda e nada disso, isso é uma bobagem, né? Vou comer pudim, que é bem melhor. Que é o que a alma animal quer. A alma animal quer o quê? Conforto, segurança. Então, muito do que a gente vê, por exemplo, pessoas extremamente gananciosas. Tem uma frase até de um rapper, que ele fala assim: o que você faz com 1 milhão que não se faz com... o que você faz com 1 bilhão que não se faz com 1 milhão? Ou seja, ele está querendo dizer, né? Chega um momento, sim, tudo bem, a luta pela prosperidade, ela é autêntica do ser humano. Mas chega um momento, né, que a pessoa já tem 1 bilhão, uma dela quer 2 bilhões e 3 bilhões. Chega um momento em que ela não precisa daquilo, né? Ela tem dinheiro para sobreviver até a 10ª geração da família dela já está garantida. E ela continua indo atrás dessas coisas do mundo, tirando dos outros, né? Porque os recursos do planeta são escassos, eles não são abundantes e infinitos. Então, para que alguém tenha muito, muito, muito mais do que precisa, outras pessoas têm que ter muito pouco ou nada. As antigas tribos indígenas, elas
acreditavam que quando um membro da tribo queria mais do que precisava, ele estava doente. Até, eu não lembro o nome agora, mas tinha até um nome de uma doença. Eles isolavam esse membro da tribo, porque para eles era uma pessoa que enlouqueceu, né? E isso, de certa maneira, é uma degeneração da alma animal, porque a alma animal ela quer sempre mais, ela quer mais segurança, mais comida, mais reprodução, né? Mais luxúria, mais tudo. Por isso os 7 pecados capitais e tudo mais. Então, se nós caímos se nós deixamos a alma animal tomar o controle, ela nunca vai estar satisfeita, né? Ela vai sempre querendo mais e mais e mais. A alma espiritual que dá uma segurada. E a alma humana fica sofrendo nesse meio do caminho. Ela fica ali, né? Ou para cima, ou para baixo. Fica nessa... Tudo bem? Tem uns chinelinhos aí para pegar. Então, só para a gente entender. Aqui a gente tem essas 3 categorias de alma, mais divididas, né? Aqui a gente tem as 3 almas, então, mais divididas no sistema teosófico. O sistema teosófico diz que o ser humano ele é septenário, ele tem 7 princípios. Algumas pessoas chamam isso de 7 corpos, tem literatura que chama de 7 corpos. Corpos não seria tão correto, porque, por exemplo, Atman não é um corpo. Tem algumas literaturas que chamam de veículos da consciência. Veículos da consciência é um pouco mais correto, mas também não é totalmente correto, porque Atman, que é o primeiro princípio, está lá em cima, né? Ele não é um veículo e ele não é um corpo. Na verdade, ele nem é um princípio. Porque Atman é o próprio ser. Atman é o ser. Eu sou. Né? E ele tem um duplo aspecto. Ele é individual e ao mesmo tempo ele é uno. Então, nós somos Atman. Nós não temos um Atman, nós somos. Isso é a nossa centelha divina. E tem mais um complicador ainda, que na verdade todo o resto também é Atman. Né? Porque os mestres de Blavatsky dizem que o 7º princípio, que é a Atman, na verdade, ele já é onipresente. Ele já está em tudo. Tudo é ele, não há nada fora dele. Só que, nos níveis mais densos, ele não encontra veículo de assimilação. Ou seja, ele não é percebido. Essa coisa que é una, os nossos veículos mais densos, que é o nosso corpo, né? Ele não percebe essa unidade. Ainda. Vai chegar um momento que percebe, daí que atinge o Buddha, né? Atinge a iluminação. Mas, na verdade, esse Atman, então, seria todo, né? Seria todo. Mas, enfim. Mas ele vai se configurando nos níveis densos, nesses carinhas. Então, Buddhi, que os teósofos chamam de intuição, os vedantinos chamam de inteligência. Eles chamam de inteligência espiritual. Buddhi seria uma espécie de inteligência, a verdadeira inteligência. Para os orientais, inteligência não é o que a gente entende por inteligência. A gente entende por inteligência essa coisa da mente, né? De conseguir dinheiro, essa coisa de montar o quebra-cabeça. Eu sou bom em matemática, eu sou inteligente. Para os orientais, não. Para os orientais, isso é a mente, mas a inteligência verdadeira não é isso. Para eles é uma outra coisa. Né? Que vem de Buddhi, que é o verdadeiro discernimento. Em sânscrito também chamado de Viveka. Né? O verdadeiro discernimento, ele é espiritual e não mental. Quando a gente consegue fazer que a mente se submeta a essa inteligência superior, que está em nós, não é nenhuma inteligência externa, é interna, então nós começamos a desenvolver sabedoria de verdade. Então, tem a diferença, né? Tem essa inteligência mais mundana e a sabedoria. A sabedoria tem mais a ver com Buddhi. E Buddhi é o veículo de Atman. Porque como Atman é o próprio ser, em Buddhi é que ele se individualiza, que ele se torna uma coisa aparentemente separada do resto. Por isso que isso aí é o que forma o que os gregos chamavam de mônada. Seria a nossa parte realmente imortal. Ou alma espiritual, como Blavatsky simplificou para nós, né? A alma humana, ela é definida por manas.
Manas possui dois aspectos. Ele é duplo. Ele possui manas superior e manas inferior. O manas superior, ele está mais relacionado com o que a gente chama também de mente abstrata, ou capacidade de abstração. O que é a nossa capacidade de abstração? É a mente filosófica, é a mente até matemática, né? A matemática pura, a mente artística. Então, a arte ela é puramente abstrata. Então, tudo que está relacionado com a abstração, ela está vinculada ao aspecto superior de manas. O aspecto inferior de manas é o que a gente chama de mente concreta. O que é a mente concreta? A mente objetiva. A mente que está interessada em coisas práticas. Ela é importante também para a gente sobreviver nesse mundo, né? Então, nenhuma delas, nenhum deles é do mal. A gente precisa de todos esses aspectos. Mas ela está mais preocupada com coisas mundanas, digamos. Que é se alimentar, que é pegar uma cadeira para sentar porque eu estou cansado. A nossa mente objetiva, ela pensa em coisas práticas, né? E a gente precisa dela também para sobreviver nesse mundo. Só que essa mente prática, ela é útil nesse mundo. Ela não transcende. Ela não entra em contato com o Budi. Quem entra em contato com o Budi é a mente abstrata. Então a gente precisa de um grau de abstração para começar a deixar a Budi, né? Porque isso aqui é cada um está conectado com o outro, né? É uma cadeia, um está conectado com o outro. Quem está conectado com o Budi é a mente abstrata, é o humano superior. Muito do que a gente está fazendo hoje aqui, que é um exercício de filosofia esotérica, né? Nós estamos aqui filosofando sobre a vida após a morte. É um exercício de abstração. A gente tem que estar forçando a mente superior, né? Está forçando. Muita gente considera o estudo teosófico difícil, né? Porque fala desses conceitos de maneira bem metafísica. E num primeiro momento ele é difícil, né? Porque nós temos que desenvolver essa mente abstrata. Assim como a gente acha na escola, a gente acha a matemática difícil. A maioria de nós. Vem um professor de matemática, os alunos saem correndo quase. Por quê? Porque a maioria da humanidade ainda tem a mente abstrata muito pouco desenvolvida. E você tem que forçar, você tem que exercitar. Como é que a gente aprende matemática, né? Fazendo exercício. E leva o exercício para casa e faz de novo. Você tem que forçar essa mente abstrata para que ela possa se desenvolver. Se ela não se desenvolve, a gente nem consegue, não consegue nem entender Budi. A gente não consegue nem entender a vontade da alma espiritual. Mesmo que a gente tenha algum grau de contato, vai ser muito pobre, né? Então, eu vi uma vez alguém me falou, né, que teosofia é a sabedoria dos deuses. Ela, na verdade, não é para os seres humanos. Nós estamos aqui admitidos, né? Porque ela é a sabedoria que os deuses nos ensinaram. E por isso que é tão difícil para nós. Por isso que a gente tem que dar uma forçadinha. Porque a gente está tentando. Só que se a gente não fizer esse esforço, aí nessa etapa evolutiva a gente não vai chegar nisso, né? Só na outra. E cada pessoa que faz esse esforço para entender essas questões, ela está ajudando o resto da humanidade, né? Assim como nós nos beneficiamos daqueles que atingiram a iluminação antes que nós podemos beber da sabedoria deles e nos beneficiarmos, da mesma maneira, qualquer esforço que a gente faça nessa direção, a gente vai acabar beneficiando em algum grau as pessoas que estão ao nosso redor, né? Direto ou indiretamente. Em um nível metafísico, todo mundo, toda a comunidade, e em um nível direto, as pessoas que convivem com nós, né? Os nossos colegas de trabalho, nossos familiares. Muito bem, então tem esses dois aspectos de manas, que é a alma humana. E embaixo a gente tem a alma animal. Essa alma animal, então, eu classifiquei ali como... Na verdade, o manas inferior tem gente que bota embaixo, né? Eu botei em cima ali, porque manas meio que não é dois, ele só tem duplo aspecto, ele é um só. Ele tem um aspecto superior e um inferior, mas ele meio que não se divide. Mas tem gente que divide ele, tem gente que bota esse manas inferior na parte de baixo. Mas tudo bem. Essa alma animal, então, ela é
composta do que se chama de corpo astral, popularmente, né, chamando corpo astral, que os espíritas falam muito sobre isso, mas o corpo astral é importante entender que ele é o corpo das emoções, ele é o veículo das emoções. Então, o famoso plano astral, que muitos médiuns entram em contato, ele não é o mundo espiritual. Ele é ainda um mundo intermediário. Ele é como se fosse para os cristãos o purgatório. Na mitologia cristã, quando a pessoa morre, primeiro ela vai para o purgatório, né? Aí ela fica um tempo no purgatório e depois ela vai ou para o céu ou para o inferno, né? A mitologia da igreja diz isso. Seria algo semelhante. Então o plano astral é chamado de kama loka, que é kama é desejo. Então seria o local dos desejos. Ele é um estado, claro, isso quando a gente morre, né? Estou falando já do pós-morte. Enquanto a gente está vivo, o corpo astral ele é o veículo dos nossos desejos. Ele que diz que a gente vai querer assaltar a geladeira no meio da noite para comer pudim. É o corpo astral. Ele é muito inteligente e poderoso. Ele, inclusive, muitas pessoas... Aqui tem uma hierarquia, né? Só que o problema é que, às vezes, o certo seria deixar os caras de cima comandar. Né? O certo seria, né, deixar o mais espiritual comandar a nossa vontade. É isso que todo mundo que está no caminho espiritual está buscando. Mas é difícil. Por enquanto, para a maioria da humanidade, incluindo nós na maior parte do tempo, o astral manda na mente. Ele manda em manas. Porque ele desperta o desejo, tipo, assaltar a geladeira e comer pudim no meio da noite. E a mente diz, mas eu não vou comer, né? Nossa, olha a hora que é, isso aqui vai fazer mal. Né? Eu tenho intolerância à lactose, vou passar mal depois, já está tarde. Vou deixar um pedaço para outra pessoa comer. E o astral está lá, não, vai lá que vai ser bom. Né? Vai lá que vai dar bom, não dá nada, você não tem problema. Ele engana o mental, né? Ele engana e submete o mental à vontade dele, em boa parte das vezes. Estou dando um exemplo, mas pode ser várias coisas. Pode ser o desejo de ascensão profissional acima de qualquer coisa. A pessoa vai lá e puxa o tapete de outra pessoa. Né? Então, isso é o astral no comando. É o astral no comando. Pessoas que têm um astral muito ativo são aquelas pessoas ativas num nível extremo, que tem isso, né? O ideal é que a gente busque o equilíbrio entre esses caras. A gente precisa do astral. Senão a gente tem que ter o desejo nos movimenta. Até o desejo de espiritualidade é um desejo. Vocês tiveram que ter desejo para vir aqui. Podia ser desejo de conhecimento, desejo, curiosidade, do que eu ia falar. Né? É um desejo. Então o desejo não é sempre um vilão. A gente pode direcionar ele num caminho salutar. Mas ele fora de controle, uma pessoa que tem o astral descontrolado, e eu tenho certeza que todos aqui conhecem pessoas assim, e nós muitas vezes ficamos assim, são aquelas pessoas que são muito explosivas, né? Muito temperamentais, às vezes até descontroladas. Né? Tem pessoas às vezes, que tu fala uma coisa e a pessoa te avança, até fisicamente, né? Então, isso é o sinal do astral. Aquela pessoa que você não diz, não, com ele nem vou falar porque você vai me agredir. Esse é o astral. Quando ele toma o controle de manas, ele não é mais racional, não tem lógica as ações. Né? Quando tem aquelas pessoas no estádio de futebol que a gente vê, e daí as pessoas brigam, né, em grupo, assim, vão lá e espancam os adversários do outro time. Isso é o astral no comando. Né? Que ele não é racional. Ele é bicho. Né? Tá ali, alma animal, ele é bicho, ele quer sobreviver. O cérebro reptiliano tem a ver com isso. Que ele fica, né, o neocórtex aqui, ele fica a nossa parte mais instintiva. Exatamente. Ele é a parte instintiva, ele quer sobreviver a qualquer custo. Nem que ele tenha que matar a outra pessoa. Ele faz, se ele precisar, ele faz. O que pode segurar ele é manas. Mas aí vai que qual dos dois que está mais forte, né? Qual dos dois que está mais forte? O manas pensa nas consequências. O manas pensa, não, mas eu não vou fazer isso porque, né, é errado, é não sei o quê. O astral não pensa. O astral ele vai e faz. Ele é a parte bem descontrolada. Um exemplo clássico é o crime passional. Né? Crime passional. Feminicídio. Que depois a pessoa se arrepende, né? Quantos casos a gente tem
da pessoa que mata o ex, a ex, e depois se mata. Por que ele fez isso? Porque o astral fez. O astral fez. E quando o astral se acalma, depois que ele faz, ele se acalma. E daí Manas começa a trabalhar. E a pessoa olha, meu Deus, o que eu fiz? E daí ela se arrepende, né? Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Claro que existem técnicas e métodos de começar a controlar esse astral. Começar a deixar. Hã? Contar até 10. Contar até 10. Não, a própria meditação, né? A meditação, o maior desafio da meditação é controlar o astral. Por isso que muita gente tem mais facilidade de meditar em movimento. Tem gente que tem mais facilidade de meditar correndo, fazendo atividade física. Em várias religiões tem isso também. Se a gente olhar o lado esotérico do Islã, que é o sufismo, no sufismo os caras ficam dançando, girando, né? É uma técnica de meditação, você entra em transe. Por que em movimento? Porque daí o astral está ocupado. Quando você está em movimento, o nosso animal está ocupado. Ou está cansado, tem gente que consegue meditar depois que faz atividade física. Faz atividade física e daí depois consegue meditar. Porque o astral cansou. O mais difícil é sentar e meditar do nada, né? Não, agora eu vou meditar, sentar e meditar. Porque o astral está agitado e para acalmar ele não é tão fácil. Ele é um bicho. Né? Ele é um macaquinho que tem ele. Ele quer agitar, ele quer agito, ele não quer muito coisa calma, né? E relacionado ao astral, né, nós temos ali o duplo etérico. O duplo etérico, ele nem é considerado um veículo da consciência, porque o duplo etérico a gente não pode usar ele independentemente dos outros. Que nem, por exemplo, o corpo astral, muitos já devem ter ouvido falar em viagem astral. Né? Viagem astral ou desdobramento astral. O que é isso? Quando a gente dorme, o nosso corpo astral ele sai do corpo. Todos fazem viagem astral quando dormem. Não quer dizer que todos os sonhos sejam, mas alguns sonhos são. Então o corpo astral ele é um veículo da consciência, porque ele consegue pegar a consciência e sair. O duplo etérico não consegue. O duplo etérico ele fica preso ao corpo físico. Ele é como se fosse o tanque de combustível do corpo físico. É ali que ficam localizados os chakras. Né? Quem já estudou sobre os chakras, ele fica localizado ali. Então ele é a nossa energia. Ele é o tanque de combustível, literalmente. Né? Esse é um assunto ruim de tratar, né? Mas é sempre bom alertar, até porque o Rio Grande do Sul tem o maior índice de suicídios do Brasil, para quem não sabe, né? É por isso que complica a situação do pós-morte de um suicida, por exemplo. Porque o duplo etérico é um tanque de combustível. E ele tem a quantidade de combustível, a quantidade de prana, que é a energia, ou o que os japoneses chamam de ki, e o que os chineses chamam de chi. Ele tem a quantidade para sobreviver o tempo que nós tínhamos para viver. Quando a pessoa tira a própria vida, o duplo etérico não morre. Esse que é o problema. O corpo físico morre, mas o duplo etérico não morre. Então, quando a pessoa fica no plano astral, ela fica conectada ao corpo. É um fantasma? É um fantasma, só que é um fantasma ligado ao corpo. Ele não consegue nem se desconectar do corpo. Então ele vai sentir o corpo se deteriorando, até o tempo, e ele fica o tempo que tinha para viver. Se ele tinha 30 anos para viver, ele vai ficar 30 anos nesse estado. Por isso que a situação do suicida é muito complicada no pós-morte. Né? Porque ele não morre de verdade. O corpo morre, mas ele continua ligado ao corpo. Né? Durante um período, claro, não é eternamente, depois ele consegue se desconectar. Então o duplo etérico é isso, ele é um tanque de combustível. Mas ele tem uma nova chance de reencarnação ou não? Sim, depois sim. Mas demora, né? Porque ele vai ter que passar esse estado ligado ao duplo etérico. Depois ele vai entrar nos outros estados pós-morte, que eu vou falar daqui a pouco. Eu já vou chegar nos outros estados pós-morte. Né? Então, é que nem o lance do foguetinho. Quando a gente morre, segundo esse ensinamento, é que nem aquele foguete que eu falei, né? Ele vai desconectando as partes. Seria o purgatório ali? Dá para entender como purgatório, né? Mas é como se fosse um foguete e ele vai desconectando os pedaços. O ser humano, enquanto está vivo, ele tem tudo isso aqui. Ele tem esses 7
princípios, as 7 partes. Quando a gente morre, a gente vai perdendo elas. Aos poucos, não perde todas na hora da morte física. Então esse que é um complicador, né? Então tem o duplo etérico e depois tem o corpo físico, que é esse corpo que a gente tem, né? O corpo físico é o mais fácil da gente entender, que é isso aqui. Tudo isso aqui guia o físico, guia o corpo físico. Né? Por exemplo, nós não vemos os nossos pensamentos ou as nossas emoções. Achei que era a campanha. Mas elas fazem parte de nós, certo? Nós, sem nossos pensamentos e nossas emoções, nós deixamos de ser quem nós somos. Quem gera as emoções é o corpo astral. Quem gera os pensamentos é Manas. O cérebro físico, ele recebe os pensamentos. Então, o nosso cérebro é como se fosse um rádio sintonizado, né? Ele recebe os pensamentos, ele não gera os pensamentos. A consciência observadora não está no cérebro físico, segundo essas tradições orientais. Tá? Bom, aqui, o que acontece quando a pessoa morre, né? Explicando então um pouquinho o pós-morte na visão teosófica. A gente começa a se desconectar desses caras. Hoje, inclusive, a Ana e eu, a gente está vendo um documentário com o Morgan Freeman, né? Que é Onde Está Deus, acho que é, tem na Netflix esse documentário. E num dos episódios, ele entrevista um cientista, esses cientistas que investigam aqueles estados de quase morte, né? Que a pessoa morre e daí volta. E o Morgan Freeman pergunta para ele, o que a ciência diz hoje sobre a consciência? Se a consciência sobrevive depois da morte ou não. E ele diz assim, olha, como tem pessoas que ficam mortas, clinicamente mortas, o corpo está morto, e a gente consegue trazê-las de volta, isso quer dizer que a consciência, ao menos por um tempo, sobrevive. Então a própria ciência hoje está concluindo que, cara, eles não conseguem investigar além, né? Mas ao menos por algumas horas, a consciência continua existindo. Porque se o cara morre e depois volta, e ainda é o mesmo cara, quer dizer que a consciência não morreu. Ela estava em algum lugar. Eles não sabem explicar onde que ela estava, mas ela estava em algum lugar. Então, é o que esses sistemas dizem também. A consciência continua. Um complicador não. Uma característica importante da gente entender disso, até vamos levantar, é que a consciência, que é o ser, né? A consciência Atma, né? Que é o ser, é aquela parte de nós que sabe que está aqui nesse momento. Tem uma parte de nós ali, né? Que é a própria consciência. Ela só consegue manter o foco em um desses caras por vez. Então ela vai ter que escolher onde que vai ser o foco da atenção dela. Por isso que a gente tem que escolher, né? Tem um ensinamento bíblico, né? Jesus dizia, não se pode servir a 2 senhores. Ou serve a Deus ou a Mamon. Mamon é o Deus da matéria. Por quê? Porque você vai ter que ver onde é que está a consciência aqui. Você vai ter que escolher onde você vai botar o foco. Por exemplo, o nosso corpo, na verdade a nossa consciência fica muito mais no astral do que no corpo físico. Porque a gente não pensa tanto no corpo físico. Quando a gente pensa no corpo físico? Quando a gente tem dor. Né? Se a gente está aqui, a gente nem está pensando no corpo físico. Nós estamos pensando nas nossas emoções, a gente está pensando nos nossos desejos. Então a nossa consciência fica muito ali, mais no astral e no mental inferior do que no próprio corpo. Agora, no momento que eu estou andando aqui e eu bato com o dedinho aqui no canto da quina, aí eu lembro que eu tenho esse dedinho. Né? Aí nesse momento eu não consigo pensar em filosofia. Nesse momento, a minha consciência ela vai para o dedinho, né? Que ele está latejando. Ele está dizendo, quando ele está latejando, ele está dizendo, eu existo, né? Ele fica dizendo para ti que ele existe. Porque a dor, né, é uma ferramenta para a gente sentir o corpo. Ela até é boa, né? Porque a gente sente o corpo. Pessoas que têm a doença que não sentem dor, tem uma doença, né? As pessoas morrem em poucos anos, porque elas se machucam e não percebem. É um mecanismo. Então, se a gente está sentindo dor, que ótimo, a gente está vivo. A dor, ela é nossa amiga, ela é um alerta. É melhor que amor. Hã? É melhor que amor. Não. Não sente dor.
Não, mas é uma fuga, né? Tem gente que vai atrás dessa fuga, só que aí tem dores piores ali nos esperando, né? Com a questão do duplo etéreo. Hã? Tudo tem consequências. Quando a gente fala de karma, karma é ação. Muitas vezes a gente entende karma como uma coisa que o destino escolhe para nós. Não, karma é a nossa ação. Então, tudo que a gente fizer vai gerar uma consequência. Enfim, então, só para a gente pensar isso, né? Que a nossa consciência ela tem que escolher onde é que ela vai aqui. Quando ocorre a morte física, o primeiro carinha que morre, obviamente, é o corpo físico. Então, esse carinha aqui, ele dentro de um tempo, ele pode ser ressuscitado. Jesus ressuscitou Lázaro lá, e hoje a medicina ressuscita umas pessoas também. A pessoa morreu clinicamente morta, e daqui a pouco eles conseguem, né, através de choque elétrico, trazer a pessoa de volta. O duplo etérico demora um tempinho. O duplo etérico dizem que demora até 48 horas. Isso no caso de uma morte natural. Para se desconectar, digamos. Então, durante um tempo, e isso os antigos até falam, né? A sabedoria dos antigos diz, né? Quando, por exemplo, no velório, não fala mal do falecido, que ele pode estar ouvindo. Já viu isso aí? Não fala muito mal. Por quê? Porque até 2 dias o falecido está ao redor ali mesmo. Ele está por ali, porque ele está conectado ao corpo ainda. Fica um tempinho conectado. O que pode acelerar essa desconexão é a cremação. Então, por isso que os orientais utilizam tanto a cremação. A cremação, ela resolve... Eu ouvi alguém dizendo, não sei se é de fato, mas eu ouvi alguém dizendo que a cremação resolve metade dos problemas do pós-morte. Que daí você não tem mais o corpo, né? Então, aquelas conexões que podiam ficar com o corpo, ela dá uma aliviada. Ela ajuda você a passar pelo pós-mortem mais rápido e de maneira mais tranquila. Então, o duplo etérico, durante um tempo, ele fica ativo e depois, numa situação normal, ele também deixa de existir. O corpo astral, não. O corpo astral, ele pode sobreviver bastante tempo. Ele pode sobreviver desde dias, anos, ou até em casos não normais, aí não são casos normais, séculos ou milênios. Tem casos, mas eu não vou entrar hoje nesse assunto. Mas tem casos. Por quê? Porque o corpo astral são as nossas emoções. E enquanto a gente alimentar as emoções, eles continuam. A gente continua ali, né? No kama loka, que é o local das emoções. Quanto mais apegado nós estivermos à vida aqui, vida material, e esse apego também diz respeito não só a dinheiro, mas até aos entes queridos, qualquer tipo de apego. Por isso que os orientais falam que a gente tem que desapegar. Porque quanto mais apego a gente tiver, mais a gente fica nesse estado do astral. Deixa eu ver como eu esqueci o que eu ia falar. Desejos, apego. Sim. Então é isso. Por exemplo. Não, emoções. Até as pessoas. Nesse documentário, eu estou com um documentário do Morgan Freeman na cabeça, né? O documentário está na Índia, e daí o pessoal está passando no velório. O pessoal está passando na rua, assim. Ele está num lugar que o pessoal fica passando toda hora ali, carregando o cadáver, né? É um caminho para um lugar que... É o caminho do lugar da cremação. E daí ele diz, mas o pessoal está rindo, está festejando. E daí a moça que está falando com ele diz assim, é para facilitar a partida da pessoa. Por isso que no oriental, muitas tradições orientais, eles fazem festa quando a pessoa morre. E não choram a pessoa. Que é para a pessoa fazer a partida mais tranquila. Então, nós podemos segurar a pessoa também. Tem aquilo, né? Os antigos falavam também, não fala o nome do falecido, não chama, tem, né? Tem umas coisas que são meio supersticiosas, mas às vezes não são, né? É uma coisa que eles aprenderam com o tempo. Então, tu evitar falar do falecido, tu evitar não sei o quê, se desfaz das roupas do falecido, não tem isso, né? Tem que doar as roupas. Por quê? Porque tudo isso pode segurar ele. Qualquer coisa que ele tem apego, vai segurando ele. Então, tudo que você puder fazer para, né, dar para caridade, dar para alguém, né? Tipo, se tu tem um ente querido, tu pode guardar aquela cinza ou você tem que guardar em algum lugar que ele está? Cinzas? Diferente.
Não, a cinza eu acho que é indiferente, porque as cinzas ali já queimou, né? Já não segura muito. É que os Buda falam, o budismo parece que ele fala que tem que botar cinzas de água corrente. Eu acho que seria o mais adequado. O budismo, se eu não me engano. Ou o hinduísmo, um desses dois. No hinduísmo, geralmente eles largam no rio, né? Eles largam no Ganges. Como o pai larguei onde ele gostava, que era o interior no rio. Aham. Assim não era legal guardar, né? Sim. Eu não sei, eu nunca li nada falando que é ruim guardar. Eu não sei. Mas pode ser, né? Pode ser que sim. Mas eu acho que depois da cremação, meio que já desfez as conexões, tá? Porque já queimou tudo, né? Ali já não sobra mais nada, né? Acho que não... Mais simbólico. É muito mais simbólico, eu acho. Acho que sim. Mas é legal também não guardar até pra nós, né? Porque fica um negócio que tu vai olhar para aquilo ali e tu vai sempre pensar. Eu acho que tem um pouco isso também. Enfim, claro, a gente vai lembrar dos nossos entes queridos, mas é importante que a gente lembre deles dos momentos bons, né? Que a gente lembre deles de maneira boa e não com aquele... Claro, é normal a gente ficar deprimido de vez em quando, isso faz parte. Mas é bom que a gente deixe eles partirem, né? Que a gente deixe eles fazerem a transição deles, né? A gente também vai chegar, né? Todo mundo vai... A gente não precisa ter medo da morte, né? Todo mundo vai morrer daqui a pouco. Daqui a pouco eu digo, né? Daqui a muitos anos. Mas, enfim, comparado ao tempo que a gente tem de vida espiritual, é um piscar de olhos. Blavatsky diz, né? A vida humana é um piscar de olhos. Estou com esse assunto, não sei se... Na Bíblia está escrito que alguns não morrerão. Não o quê? Não morrerão. Ah, não sei. Mas olha só. Tá? Então, só para a gente entender. Esse tempo no astral, ele é temporário. Mas o tempo que a gente vai ficar ali varia. Então, tem isso. Quando a gente sai do astral, que a gente entra... Porque esses dois estão conectados, tá? Embora eu botei eles separados, a mente inferior e o astral, eles são, durante toda a nossa vida, eles são bem conectados. É difícil a gente ter um pensamento sem emoção. E é difícil a gente ter uma emoção que não provoque um pensamento. Então, pensamento e emoção estão conectados. Tanto que são chamados de kama-manas. Pensamento e desejo. Quando passa esse tempo no kama-loka, esses dois caras aqui, eles morrem também. A gente deixa um cadáver no plano astral. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque não faz parte, mas esse cadáver, inclusive... Eu não vou entrar nisso. Mas ele pode ser revivido. Por isso que também não se chamam falecidos. No princípio do espiritismo, o espiritismo norte-americano, quem assistiu aquele filme Ghost ou Do Outro Lado da Vida? Né? Lembra que eles chamam falecido? Tem a mulher que diz assim, chama aí que eu quero saber onde ele guardou o dinheiro. Né? Então, o que acontece? Se o cara já não está mais no astral, quem vem não é a alma. Quem vem é aquele cadáver. Um médium pode ressuscitar aquele cadáver. Um médium ou um feiticeiro podem ressuscitar aquele cadáver. E aquele cadáver tem as memórias da pessoa. Não todas as memórias. Então ele se passa pela pessoa. Ele pode enganar pessoas despreparadas. Ele pode parecer que é a alma da pessoa, mas não é a alma. É o cadáver ali, só que ele volta, ele tem uma vida meio artificial. O símbolo disso são os zumbis. Aquele símbolo dos zumbis, que eles não têm mente, né, e tal, não sei o quê. Então, um morto-vivo, está morto-vivo, é isso. Eles podem ser revividos por feitiçaria ou por processo de mediunismo. Quando acaba esse período, que pode ser curto ou longo, com certeza esse período para um monge que vive, um monge que fez voto de pobreza, o cara não tem nada, né? Ele vai se apegar ao quê, né? Ele não tem nada, ele fez voto de pobreza, vive no ashram, no monastério. Com certeza esse período para ele vai ser bem curto, porque ele não tem o que se apegar, o cara não tem nem roupa, né? Até a roupa dele lá nem era dele, né? Era eles queimam lá quando o cara morre, junto com ele, então não sobrou nada para ele se apegar. Provavelmente esse processo pós-morte dele vai ser mais rápido. Agora pega um ocidental que nem nós, né? Que a gente tem casa, carro, família, emprego. A gente se apega até aos títulos, né? Eu sou doutor, eu sou mestre, eu sou não sei o quê. Certamente para nós, para a maioria de nós, vai ser um pouquinho mais demorado esse processo. Pelo estilo de vida mesmo. Quando passa esse período, a gente entra no que em sânscrito eles chamam de devachan, ou devachan, devakan. Que é o que daria para dizer assim o paraíso,
digamos, né? É realmente o nosso descanso cíclico. Então, depois da morte, a gente passa por esse período de pós-morte aí, que poderia mais ou menos ser o purgatório, digamos, que ele é temporário, e depois a gente entraria realmente no mundo espiritual, digamos, né? No mundo, a parte disso, aí a gente vai repousar, se preparando para a próxima vida. Enquanto a gente repousa, o que acontece? Quem entra no Devakan é só humana superior para cima. É só a tríade superior. Então, esses aqui não entram nessa parte aí. Só o superior para cima. Ou seja, o mental objetivo não entra. E agora eu vou entrar no porquê que a gente não lembra das vidas passadas. O mental inferior, o que é o mental inferior? São nossas memórias. É essa parte mais objetiva da nossa mente. Ele não entra no Devachan. Ele morre. Então, em um processo normal, tem as exceções, mas em um processo normal, nós não preservamos as nossas memórias mundanas dessa vida. O que são as memórias mundanas? Hoje eu levantei, eu escovei os dentes, eu lavei o rosto, que é essa parte mais mecânica, que a gente diz, eu estou só de corpo presente. Às vezes a gente nem lembra, né? Às vezes tu se arruma e depois, nossa, será que eu escovei os dentes? Eu nem lembro. Estava tão distraído que a gente nem lembra. Então, tudo que a gente faz de maneira mundana, essas memórias são descartadas no pós-morte. Elas não são preservadas. Elas não entram pro eu superior. Elas não sobrevivem para a próxima vida. As memórias que sobrevivem são aquelas significativas. Ou seja, aqueles momentos, geralmente, ou de dor ou de amor. Né? Então, aqueles momentos onde a consciência realmente estava presente. Que geralmente ou são momentos de grande júbilo, tipo um casamento, o nascimento de alguém, ou momentos de grande perda. Né? Quando a gente perde um ente querido, quando, a gente perde dinheiro, se traumatiza. Então, momentos que a consciência está presente. Isso quer dizer que, para a maioria das pessoas, isso é um complicador, né? Porque para a maioria das pessoas, a maior parte da vida que a gente tem aqui é descartada no pós-morte. A gente nem vai aproveitar isso. A não ser, claro, que a gente treine a meditação, treine a atenção plena, começar a ficar atento nas coisas que a gente está fazendo. Né? Então, por isso que a gente faz esse estudo. A não ser que a gente comece a querer estar presente, nós aproveitamos muito pouco da nossa vida. Algumas pessoas quase nada. Então, dá para dizer que literalmente a maioria da humanidade desperdiça a reencarnação. Porque ela nasce, mas ela ela fica no automático. Ela fica no automático uma parte do tempo, vai para o trabalho, volta para o trabalho, né? Tá lá, mas está pensando em outra coisa. Depois está em casa, está pensando no trabalho, né? O cara está no trabalho e está pensando em casa. É a hora que eu sair daqui. Aí o cara vai para casa, não consegue descansar, né? Tem o cara que tira férias. Tem gente que tira férias e volta mais cansado, porque não consegue se desligar. Ou seja, quando estava no trabalho não estava, quando estava de férias também não estava. O cara nunca está onde ele está, né? A mente está sempre fugindo. A mente está sempre em outro lugar. Então, essas experiências que a gente faz no automático, que é normal, todos nós vamos ter elas. Mas o ideal seria aos poucos nós irmos reduzindo, a gente ir trabalhando para aproveitar a vida. Né? Literalmente aproveitar a vida, estar presente. Por isso que o presente se chama presente. Né? Ele é um presente que a gente ganhou, que é a possibilidade de ter a experiência humana. A experiência humana é muito importante. Só através dela a gente atinge esses estados de iluminação. Nenhum desses estados pós-morte a gente atinge a iluminação. Para atingir a iluminação, precisa estar com todos os veículos. Precisa estar vivo no corpo físico. Os Budas só se tornaram Budas enquanto estavam aqui. E a gente fica aqui muito pouco tempo. A gente fica aqui 70 anos, hoje, né? Antigamente as pessoas viviam 40 anos. Hoje vive 70, 80. E esse período pós-morte, segundo a Blavatsky, pode durar até 1000 anos. Ou mais. Em alguns casos menos. Enfim, tem exceções, mas ele não é tão rápido quanto a gente imagina. Então, reencarnar é uma oportunidade. Pense que no planeta Terra hoje
existem em torno de 65 bilhões de almas humanas. E nem 8 bilhões estão encarnadas. Ou seja, isso que nunca teve tanta gente no planeta. A gente tem quase 8 bilhões de almas encarnadas agora. Mas geralmente no planeta tinha 1 bilhão, 2 bilhões, né? Não tinha muita gente não. E 65 bilhões de almas ao todo nesse planeta, humanas, no estágio humano. Então a maioria das almas não está vivendo hoje no corpo físico, está aguardando para voltar. Então o momento que a gente está aqui é muito precioso, né? E é bem importante. Enfim, então, mas por que a gente não lembra? Deixa eu ver o que eu botei aqui. Então por que a gente não lembra, né? Porque aqueles carinhas ali onde guardam as memórias, ele não sobrevive. Primeira questão é essa, ele não sobrevive. Claro que a gente tem como recordar de algumas coisas. Tem pessoas que voltam com a memória, né, de algumas coisas de vidas passadas. Mas essa memória que elas voltam não é tipo assim, a pessoa faz uma regressão. Aí, o que você está fazendo? Eu estou escovando os dentes. Aí eu estou comendo um sanduíche. Não, ela geralmente lembra de uma coisa traumática. Ou seja, ela lembra de algo importante, algo relevante da vida dela, que é o que a gente preserva. A pessoa não lembra, né? Agora eu estou sentado. Não, ela lembra a memória dela vai para pontos importantes da vida, que é o que ela conseguiu preservar. Tipo aquelas coisas que dá um flash, assim, do ver um lugar que nunca foi, e de repente vai lembrar que, nossa, parece que eu já tive aqui esse flash. Eu já tive isso aí também. Talvez tu tenha estado até em sonho, e talvez em outra vida. Eu acho que muito a sensação que a gente tem de ir para a Índia, que todo mundo quer ir para a Índia, né? Se todo espiritualista um dia quer ir para a Índia. Eu acho que muito essa coisa que a gente tem com a Índia, eu digo que a Índia, ela deve ser porque eu não fui nessa vida ainda, mas ela deve ser como voltar para a casa da avó. Por quê? Porque o mundo, na antiguidade, era pequeno. Se a gente pensar, né, o mundo antigo, ele era pequeno. Tinha 1 bilhão de pessoas, quando tinha. Né, o mundo na época de Jesus não tinha 1 bilhão de pessoas. Tinha pouca gente no planeta. E a maioria dessas pessoas estavam na China e na Índia. Ainda continua, né? Porque são os 2 lugares mais populosos. E são os 2 lugares mais antigos. Mas por que na China talvez nós não tenhamos isso? Porque a China, hoje, ela esconde o passado dela, né? A China, ela meio que... assim, você não encontra as tradições antigas muito visíveis. A China, ela meio que esconde o passado. Ela quer ser moderna hoje, né? Então, a Índia não. A Índia, ela escancara o passado, né? Até porque turismo e tal, ela vive disso. Então, a Índia, ela tem essa coisa que... Onde eu quero chegar com isso? Que provavelmente todos nós tivemos vida na China e na Índia. Provavelmente todos nós, em algum momento, tivemos alguma reencarnação na Índia ou na China. Provavelmente mais de uma, inclusive. Porque são os 2 lugares que mais tem gente, são os 2 lugares mais antigos. Então voltar para a Índia deve ser um pouco isso, né? Aquela sensação de voltar para a casa da avó, que provavelmente nós vivemos lá, em algum momento, não sabemos quando. Né? Mas isso dos lugares, né? Pode ser isso, mas pode ser até às vezes em sonho também, né? Em sonho a gente passeia pelos lugares, pode ser também. Né? Uma pergunta que eu botei aqui, né? Não sei se eu botei agora. Tá, esse aqui eu já expliquei, na verdade, eu já avancei várias coisas. O que sobrevive, né, e tal. Mas uma coisa que eu botei, não lembro onde, é a seguinte pergunta. Mas por que a gente quer lembrar das vidas passadas? Porque o grande legal de reencarnar, tem um teósofo brasileiro que é o Osmar de Carvalho, ele diz assim, o ser humano tem um superpoder, o superpoder de esquecer. Porque pensem, se tem coisas nessa vida que às vezes a gente não consegue se libertar, coisas da nossa infância, coisas do nosso passado, que a gente não consegue se libertar, isso nos atrapalha durante a vida, isso fica nos segurando no passado, fica nos atrapalhando. Imagina se a gente lembrasse de todas as 700 vidas que a gente teve, a gente ia ficar paralisado, a gente nem ia conseguir viver. Né? Então o legal de reencarnar é esquecer, é uma nova oportunidade que a gente tem. Tem um ditado cristão que diz, né, não se coloca vinhos novos em odres velhos. Então, é o superpoder que a gente tem, esquecer. E daí a gente pode recomeçar. Você pode até recomeçar com pessoas, isso acontece no seio familiar, né?
Eu sempre digo que família é resgate kármico, geralmente. Então, você pode reencarnar com pessoas que você já viveu e que às vezes tiveram desavenças, às vezes tiveram, né, coisas não legais, e você pode voltar e consertar isso. Você pode voltar e ter uma experiência boa, ter uma vida boa. Claro que sempre vai ter alguma coisa ali, tem alguma memória, alguma reminiscência do passado, né? Conhecem o conceito de reminiscência? Reminiscência é de Platão. Platão diz assim, que nós vivemos nas estrelas é o Devachan lá que eu estava falando, que nós tivemos uma vida espiritual nas estrelas, e nós, quando nós viemos para cá, nos esquecemos. Mas ele diz que a gente preserva um quase recordar. Tem muito a ver com o déjà vu ou déjà vu, que é isso. Tem aquela sensação, todos nós temos isso, aquela sensação de que a gente quase lembra, mas tu não consegue lembrar, né? Tipo, sim, é familiar, mas eu não sei direito. Então esse quase lembrar que faz às vezes a gente gostar de uma pessoa, não gostar de uma pessoa, gostar de um lugar. E pessoas têm, né, a gente diz, o santo não bateu. O santo não bateu. O que é esse santo não bateu? Então é isso, né? Às vezes pode ser energia também, às vezes pode ser um choque energético ali, incompatível. Às vezes é o santo que não bate mesmo. Né? Mas às vezes pode ser até uma recordação, uma semi-recordação. A tua memória não sabe. Por quê? Porque o teu mental inferior, o teu corpo astral e o teu cérebro são novos. Então tem isso. O nosso mental inferior não é o mesmo. O nosso corpo astral não é o mesmo da outra vida. E o nosso cérebro também não é o mesmo. É por isso que a gente tem dificuldade de recordar. Né? Porque é tudo novo. A gente vem com um pacote novo. A gente vem zero bala. A gente não vem com as cacacas do passado. Claro que as cacacas voltam em outro formato. O karma, que aqui a gente pode chamar, tem um aspecto do karma que em sânscrito é chamado, tá ali, ó, skandhas. Já ouviram falar skandhas? É um conceito oriental. O skandha não tem como traduzir a palavra, mas se fosse traduzir, é como se fosse uma cicatriz, é como se fosse uma ranhura. Dizem que quando a gente entra no Devachan, que é o paraíso, a gente não leva nenhum sofrimento para lá, a gente não leva nenhuma desavença do passado, a gente só leva as coisas boas, porque o mental superior ele nem consegue absorver essas coisas ruins, não faz parte dele, faz parte dos veículos inferiores, que naquele momento não existem, naquele momento. Só que dizem que no corpo causal, que é o mental inferior, ele fica uma maletinha nos aguardando. Diz que fica um presente, um pacote de presente, uma maletinha. A maletinha com os skandhas. Né? O que são esses skandhas? São as consequências de tudo que a gente fez. Não é a memória do que a gente fez. É como se fosse só o néctar. Né? Como se fosse lá a abelhinha, ela tira só o néctar da flor. Não é a flor, é só o néctar. Esses skandhas pode ser bom ou pode ser ruim, nem todos eles são ruins. O skandha pode vir como um talento, por exemplo. Se eu fui músico na outra vida, provavelmente nessa vida eu não vou lembrar que eu fui músico. Porque as pessoas dizem isso, né? Ah, mas por que eu tenho tantas vidas se eu não vou lembrar? Não, mas a gente não perde. Você volta como talentos. Então, se você foi músico na outra vida, se você foi artesão, nessa vida você não lembra, porque seu cérebro é novo, sua mente é nova. Mas se você for estudar, você vai aprender muito rápido. É aquelas pessoas, né, que parece que nascem com o dom. O cara pegou o negócio, começa... O Mozart lá, né, com 6 anos, fez a primeira sinfonia, compôs a primeira sinfonia. Como que consegue? Ah, porque já tinha uma bagagem. Então, quando bota o negócio na frente dele, é rápido. Dizem que para a gente voltar no momento que a gente parou é muito rápido. Inclusive dizem que a sociedade teosófica, por exemplo, a gente diz isso, que quem vem para a sociedade teosófica, principalmente quem se torna membro, mas quem começa a se aproximar da sociedade teosófica, provavelmente não é a primeira vida que estuda espiritualidade. Então, provavelmente já estudou isso no passado. Porque é muito difícil na primeira vida a pessoa chegar em algo desse nível de complexidade. E dizem que, claro, a gente perde as memórias, mas para a gente voltar no nível que a gente tinha parado, diz que é muito rápido. Tem
Então acontece muito, a gente pega o livro e daí a gente, nossa, isso aqui eu já pensava isso aqui, né? O cara lê assim, isso aqui era mais ou menos o que eu pensava. Tu já sabia aquilo, só está trazendo de volta para o teu cérebro novo. Está trazendo de volta. Inclusive o Platão diz que é impossível a gente aprender algo novo. Não tem como a gente aprender algo novo. O que ele diz é que a gente relembra. Então, na teosofia a gente diz isso, que ninguém aprende teosofia. Ninguém ensina, não tem como ensinar teosofia nem aprender teosofia. A gente ajuda a recordar. Então a pessoa já tem essa sabedoria nela. Porque voltando lá no Budi, naquela alma espiritual, aquela alma espiritual já é onisciente. A gente só precisa trazer essa onisciência para esse momento que a gente está vivendo. Né? Então é esse processo que a gente vai fazendo. Mas todos nós temos isso em nós. Então esses skandhas seriam como... Aqui está escrito tendências, né? Eu botei ali como tendências. O pessoal traduz como tendências. Mas são como cicatrizes ou ranhuras da alma, digamos. A alma volta, o corpo é novo, mas ele traz as cicatrizes do passado. E às vezes cicatrizes físicas mesmo. Eu já vi estudos de crianças, que tem crianças que lembram da reencarnação anterior. E depois a gente esquece, né? Quando na infância é mais fácil lembrar. E tinham crianças que falavam como tinham morrido. Tipo, eu morri com uma lança, eu morri com um tiro. E geralmente elas tinham cicatrizes no corpo. Então esses skandhas, eles são cicatrizes no corpo e também no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental. Então ele volta, mas ele volta com um eco do passado. Ele não lembra, mas ele traz as dores, traz as mesmas tendências. E essas tendências, lei de inércia, né? Lei de inércia, um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Essas tendências, se a gente não trabalhar elas tendem a se repetir, e se repetir, e se repetir. Então, se a gente teve uma vida violenta, a tendência na outra vida a gente ter mais uma vida violenta. E na outra, mais uma violenta. E na outra, mais uma violenta. Até que nós, conscientemente, coloquemos freio nisso. Então, por isso que a gente estuda, para a gente ficar mais consciente desses fatores e a gente poder botar um freio. Ou uma desavença, né? Eu tive uma vida que eu tinha uma desavença com uma pessoa. Aí a gente reencarna de novo. Aí a gente tem a mesma desavença. E toca, né? Toca para frente. Na outra de novo. E na outra de novo. E é um ciclo vicioso, não acaba nunca. Até o momento que a gente resolve essa desavença. Como é que a gente resolve? Que tem gente que diz assim, né? Mas a pessoa é insuportável. Não, mas a ação... Aí voltamos ao conceito de karma. Karma é ação. O que interessa para a nossa evolução é a nossa ação, não a ação dos outros. A ação dos outros, a gente torce pelo melhor, né? A gente torce pelo melhor, tenta influenciar eles da melhor maneira, mas a ação deles, eles são os donos, livre-arbítrio. Cada um tem seu livre-arbítrio. Então, a gente não pode controlar as outras pessoas. Até tem como, mas é magia negra. Até dá, mas não deve. O que nos cabe é a nossa ação. Então, é o que nos cabe controlar. E quando a gente fala em ação, no nível teosófico, vem lá desde o pensamento. O próprio pensamento já é uma ação. Né? Começa no pensamento, as emoções e daí a ação propriamente dita. Claro que é difícil controlar isso, é difícil ter 100% de controle. Nenhum de nós aqui ainda é um yogi, né, para ter 100% de controle disso. Mas, que nem eu digo, a gente pode começar a educar o pensamento. Então, controlar o pensamento é muito difícil. Mas educa ele, né? Então, sai das rotinas de pensamento. A gente cria rotina. Essas skandhas é como se fosse uma ranhura que a gente tem a tendência de caminhar por ela de novo. E a gente nota isso nas famílias. Eu já vi gente que quando visita os parentes, ela retrocede ao comportamento que ela tinha no passado. Já observaram isso? Quando tem a reunião de família, parece que as pessoas retrocedem. Porque ela está na casa da avó, está na casa da mãe, e daí ela tem a tendência de ter o comportamento que ela tinha quando ela morava lá. Por quê? Porque são as tendências, são essas ranhuras. Então a gente tem que, pelo exercício da vontade, sair desses ciclos. A gente tem que tentar... sempre quando eu vejo tal pessoa, eu brigo com ela. Não, dessa vez eu não vou brigar, talvez ela brigue comigo, mas eu não vou. E se ela brigar comigo, eu vou tentar me manter sereno. Com o tempo,
vai mudar isso. Né? Se não nessa vida, na outra, mas é o que a gente tem para trabalhar, a nossa ação. Né? É isso que eu falei. Assim. Então, no sistema teosófico, que é um pouquinho diferente de outras visões reencarnacionistas, a cada vida a gente é uma pessoa nova, não é a mesma pessoa. Porque o Charles, como a gente falou antes, né? Nós temos alma animal, alma humana e alma espiritual. E aqueles veículos todos que eu falei. O Charles, dessa vida, ele é um conjunto de tudo isso. E parte desse conjunto vai se desfazer depois da morte. Então, quando eu reencarnar, não é o Charles que vai voltar. O Charles não vai voltar. O Charles nunca mais vai viver nesse mundo. Essa configuração aqui, essa belezura que vocês estão vendo, nunca mais vai voltar nessa configuração. Então, é curioso, né? Porque a visão teosófica, dependendo da interpretação, ela abarca todas as outras, né? Porque se você acredita que cada vida é uma pessoa diferente, né? Quem não acredita em reencarnação, cada vida é uma pessoa nova, é meio que uma pessoa nova mesmo. Mas quem acredita em reencarnação, mas ela traz a essência, ela traz o néctar, traz as tendências de comportamento, traz a mesma alma, né? A mesma alma espiritual, a mesma mônada, que está num processo evolutivo. Nós não retrocedemos, nós não voltamos para trás, mas é uma pessoa nova, é uma nova personalidade. Então, hoje o Charles é brasileiro, gaúcho e tal. Na próxima vida, que pode ser daqui a 1000 anos, o mundo vai ser, ou mesmo que seja daqui a 200 anos, o mundo vai ser outro já, daqui a 200 anos. Então, vai ser daqui a 200 anos, vai nascer num outro contexto, talvez num outro país. Talvez, o Charles nasce na Alemanha, daqui a 300 anos. Não vai ser o Charles, vai ser outra pessoa. E inserido em outra cultura, ele vai desenvolver outra personalidade. Até porque a personalidade a gente desenvolve até os 7 anos de idade. Sabiam disso? O ser humano, ele é um animal com desenvolvimento pós-uterino. O que é desenvolvimento pós-uterino? Tem alguns animais que nascem prontos já, né, para a vida. Tu vê uma cobra, quando ela já nasce matando já, né? Tipo, ela não tem... Só os mamíferos cuidam dos filhotes. Os outros animais que não são mamíferos, eles não cuidam dos filhotes. As aves também. Hã? Aves. As aves cuidam, tá. As aves cuidam. Mas se a gente pegar os répteis, ele já nasce pronto. Esse negócio de mãe, né? Ele nasce já come, já se alimenta, já está pronto. Os mamíferos não. Os mamíferos têm um estado pós-uterino. Ele tem um estado de desenvolvimento fora do útero, onde ele tem que ser cuidado. Se ninguém cuidar dele, ele morre. E o ser humano, de todos os mamíferos, é o que tem o desenvolvimento pós-uterino mais longo. Dizem que a ciência diz 7 anos, a teosofia também diz isso. Então, esse pós-uterino de 7 anos é quando a gente desenvolve a personalidade. No sistema teosófico, até os 7 anos, a gente ainda não está nem gerando karma. Então, olhem, né? Como quando dizem, as crianças são inocentes, não sei o que e tal. Para o sistema teosófico, sim. Até os 7 anos, elas nem estão gerando karma. E por isso que aí os pais e a sociedade deveriam proteger muito essa criança nesse período. Porque se ela sofrer processos traumáticos nesse período, isso vai para a vida toda, porque está desenvolvendo a personalidade ainda. Por isso que os traumas que a gente sofre nessa fase, geralmente atrapalham depois a vida toda. Porque não desenvolveu, a personalidade não está pronta. Ela está se criando. É que nem agredir uma mãe grávida, né? Se ela tiver algum problema na gravidez, vai ficar na criança. Se a criança tiver um problema nesses 7 anos, vai ficar para o resto da vida, provavelmente. Né? Tem casos raros, nem tão raros, né? Aqui exceções, né? Eu trouxe uma parte de exceções. Então, cada vida nós somos uma pessoa nova, mas há exceções. Como a criança até os 7 anos não desenvolveu ainda a personalidade, crianças que morrem precocemente, elas reencarnam com os mesmos princípios. Elas reencarnam logo em seguida e com os mesmos princípios, o mesmo corpo astral, porque ela nem usou aquilo ali, né? Ela nem estava pronto ainda, né? Então ela
volta, e daí a chance dela lembrar da vida passada é muito grande. E tem casos. Tem um caso de duas gêmeas, eu não vou lembrar o nome, mas eu posso mandar no grupo de teosofia depois. Tem um caso de duas gêmeas que elas morreram atropeladas por carroças, né? Então, duas irmãzinhas pequenas morreram, e os pais depois tiveram filhas gêmeas. E essas filhas gêmeas tinham o mesmo comportamento das filhas que tinham morrido. E elas brincavam com as mesmas bonecas, deram o mesmo nome para as bonecas, e uma delas agia como se fosse a mais velha e cuidava da outra. As gêmeas tinham a mesma idade, né? Mas as outras que morreram, uma era mais velha. E daí entrevistaram elas, e elas lembravam, e elas morriam de medo de ir para a rua. Elas tinham muito medo de ir para a rua, né? Por causa da morte que elas tinham tido. Então elas reencarnaram logo depois, tipo 2 anos depois elas reencarnaram, na mesma família, com os mesmos pais e com os mesmos veículos, com o mesmo corpo mental, com o mesmo mental inferior, o mesmo astral. Por isso que elas lembravam da vida anterior. Então há casos onde a morte é muito precoce, que daí não passa esse processo todo que eu falei, né? Esse processo de esquecimento e tal. E há outras exceções, que daí eu não saberia dizer quando acontece, mas há outras exceções também. Há exceções de pessoas que acreditam também que em casos de morte violenta, né? Morte, acidente de trânsito, há exceções que dizem que tem pessoas que voltam com a mesma personalidade, né? Que daí aí reencarna bem rápido, né? Não passa por esse período todo de 1000 anos. Esse 1000 anos não é para todo mundo. Dizem que almas muito simples, almas que estão ainda no primeiro estágio, nos primeiros estágios evolutivos, elas reencarnam muito rápido. Porque o Devachan, que é aquele repouso, ele não é só um repouso. Ele é como se fosse uma depuração. Ele está construindo a próxima vida. Ele é como se fosse, dizem, né, como quando a gente bota o vinho para descansar, que tem que deixar o vinho vários anos descansando. Ele é tipo isso. Então, esse corpo causal, ele fica ali processando esse negócio, até que daí chega o momento que ele está pronto, né, e daí volta. Esse processo não é muito... na visão espírita, o pessoal diz que a gente escolhe onde vai renascer, né? Na visão teosófica, não. Na visão teosófica, nós somos filhos da necessidade. A gente precisa reencarnar, é uma necessidade, né? Quando o momento está propício, você volta. E o que determina onde você vai nascer, não é você que escolhe, não. Claro, tem algumas almas que escolhem. Tipo o Dalai Lama. O Dalai Lama escolhe onde ele quer reencarnar, mas ele está em outro estado, né? Ele já se livrou do samsara. Sim, né? Já está em outro estado. Nem ser humano meio que não é mais, né? Já está em outro estado evolutivo. É um super-humano, é um bodhisattva. Todos nós atingiremos esse estado um dia. Então, no sistema teosófico, não existe favoritismo. Não existe um ser mais que nós porque ele foi o escolhido. Não. O sistema teosófico, assim, todas as almas começaram evoluindo e, pelo exercício da vontade, algumas evoluíram mais rápido. Algumas são mais antigas, óbvio, né? Mas todos nós atingiremos esses estados de plenitude, de sabedoria, de iluminação, cada um no seu tempo, né? E daí depende de como que a gente está aproveitando essas reencarnações. As almas muito simples, elas reencarnam logo, porque como elas praticamente não aproveitam a reencarnação, elas ficam no modo automático quase toda a vida, elas não têm o que fazer no Devachan, né? Ela vai do Devachan, mas não tem muito o que processar, porque a vida dela foi quase desperdiçada. Ela basicamente ficou na frente da TV, né? Trabalhou, e se alimentou e esperou para morrer, né? A maioria das almas, infelizmente, até pelas condições do planeta, né? Tem gente que nasce em extrema pobreza, coisas assim, às vezes não dá para filosofar muito, né? Embora no Brasil, a gente estava falando hoje, né, daquele filósofo brasileiro que é morador de rua, como é que é o nome dele? Eduardo Marinho. O Eduardo Marinho, já viram os vídeos do Eduardo Marinho? Não? Mas aí foi ele que escolheu. Ele escolheu ser morador de rua, né? Já estava num nível... Verdade. Agora, é difícil filosofar estômago vazio. É difícil. Então, uma pessoa que já está num certo nível, pega uma alma bem simples, que não filosofou ainda, Sim. aí filosofar estômago vazio. Se bem que tem... Mas a Índia... Se bem que vive de extrema pobreza e estão
sempre ligado à parte espiritual. Não, não tão sempre. Não? Não, isso é ilusão nossa. Mas tem o pessoal que faz voto de pobreza, mas achei que nem a Ana disse, né? Eles escolhem isso, né? Acho que o pessoal já está preparado. Porque tem os monges que fazem voto de pobreza. E os caras fazem jejum, passam fome. O próprio Buda Shakyamuni, né? Passou fome, quase morreu. Por escolha própria. Mas também a gente tem essa ilusão, né? Que na Índia está todo mundo ligado na espiritualidade. É meio ilusório. Não. Mas tem mais pessoas espiritualizadas lá do que aqui. Até porque tem mais pessoas, né? Tem quase 2 bilhões de pessoas. E outra, a sociedade indiana é dividida por castas, né? Se tu nasce pobre, tu vai fazer serviços de... O Brasil também. E o rico vai ser ou governador, ou prefeito, ou vereador. O sistema de castas na Índia oficialmente não existe mais. Não tem? Oficialmente não, ele é proibido. Mas a gente sabe que na prática ele ainda meio que ocorre. Né? É tipo que nem o Brasil também. Também sistema de você ser filho de médico, você é Brahmani, né? Você é outra casta. Mas tem esses casos, né? Que nem o Eduardo Marinho, quem nunca viu um vídeo dele, eu recomendo pesquisar. Que ele é morador de rua por escolha, e o cara é uma sabedoria. É gostoso ouvir ele falar. Assim. Tu ouve ele falar, é gostoso, né? E ele é morador de rua. Mas sim, se nós estamos numa situação de vulnerabilidade, até emocional, aquilo que eu falei do astral muito agitado, se a gente sofre um grande trauma, se a gente está de luto, embora que às vezes o sofrimento ele acelera a nossa evolução, né? Porque o sofrimento ele faz a gente pensar nas coisas. Tem isso. Tem aquela frase popular que a gente evolui pelo amor ou pela dor. Vocês que vieram aqui e ninguém deu chicotada em vocês para vocês virem aqui, vocês vieram aqui por amor, parabéns. Né? Então é o caminho mais fácil, é o caminho mais brando, que é a gente vir por curiosidade, por vontade. O caminho mais difícil é quando a gente não quer, né, e a vida nos obriga, o karma obriga. Né? Chega um momento que ele diz, não, agora tu vai ter que... Aí ele bota uma desgraça ali na tua vida, né? E, claro, mesmo estudando isso, a gente não está livre de ter desgraças. O karma continua operando, né? Tanto o karma individual quanto o coletivo. Às vezes a gente é pego na desgraça coletiva. A desgraça do país, às vezes, pega a gente também. Ou a desgraça da família, a desgraça do planeta, né? A gente destruindo o planeta aí, né? O El Niño, essas coisas. Tá no karma coletivo. Então, daqui a pouco, esse inverno foi meio, né, rigoroso, né? Esse inverno aqui, né? Chuvoso. Só choveu esse inverno, né? A gente está colhendo os frutos de um karma coletivo que, de certa maneira, todos nós plantamos. Talvez não individualmente, mas como coletivo nós plantamos. Então a gente tem que também aceitar ele e trabalhar com o que ele está nos oferecendo. Sim. Acho que esse é o último slide. Não sei quanto tempo eu tenho ainda. Como recuperar essas memórias? Creo disse: em Budi, nós temos uma relativa onisciência. Então, apesar do nosso mental, do nosso cérebro e do nosso mental inferior da outra vida não sobreviver, tudo o que acontece no mundo, a existência possui a sua memória, que a Blavatsky chamava de luz astral. Hoje o pessoal chama de akasha. Não sei se alguém já ouviu esse termo. Né? Ou akasha, ou akasha. Que seria a memória do universo. O universo tem uma memória. E nós podemos acessar essa memória. Às vezes a gente acessa sem querer, pelo déjà vu, né, cara? Vem um negócio assim. Através do treino, enfim, da meditação e tudo mais, da yoga, algumas pessoas atingem o adeptado, né? Então, o adepto das ciências ocultas, é que nem eu disse, ele entra nesse estado de samadhi, ele acessa esse Budi, e naquele momento ele consegue saber de tudo que já aconteceu. A Blavatsky, quando escreveu os livros dela, ela acessava essa luz astral, né? Então, como é que ela descreveu? Porque a Blavatsky descreve desde a evolução do ser humano. E quanto mais a gente pesquisa, mais a gente vê que ela estava meio certa. Por exemplo, eu vi um vídeo essa semana dizendo que a ciência
já sabe que os índios aqui da América, os povos nativos da América, são orientais. Eles são um grupo de orientais que em algum momento veio para a América. Separado, o DNA separado dos orientais por em torno de 25 mil anos. Então os índios aqui são os japoneses que há 25 mil anos se perderam para a América. E desenvolveram outra cultura, e aí sofreu uma mutação genética, né? E viraram os pele vermelhas. E Blavatsky no século XIX já sabia disso, dizia exatamente isso. Dizia em outros termos, mas dizia que tanto os orientais quanto os povos das Américas descendem da mesma civilização. Né? Que eles vinham da mesma civilização, que ela chamou de Atlântida. Né? Mas vinham da mesma, então eram tinham descendência em comum. Blavatsky dizia isso 140 anos atrás, 150 anos atrás. Como que ela sabia? Ela acessava essa memória do universo, que em algum momento todos nós poderemos acessar, e ela via isso. Né? Então ela conseguiu, nos seus livros, descrever essa evolução de milhares de anos. De maneira, claro, você descrever milhares de anos em meia dúzia de páginas não é tão simples, né? Então, mas ela nos deu ali muita coisa para a gente ir trabalhando e assimilando. Então tem como a gente voltar com essas memórias, através de algum processo. Né? Todos nós, em algum momento, poderemos saber de toda a história da humanidade, quando nós quisermos. Os mestres de Blavatsky conseguiam fazer isso, quando eles queriam. Eles não eram oniscientes o tempo todo. Eles eram pessoas, dizem eles, né, que na maior parte do tempo, eles eram como pessoas normais. Mas eles tinham essa possibilidade de, quando quisessem, entrar nesse estado. Que daí eles meio que sabiam tudo. Quando eles entravam nesse estado, diz que o corpo fica paralisado, né? Quando eles entram nesse estado, o corpo fica cataléptico. Quem já viu os vídeos do Yogananda, né? O Yogananda, quando entra, ou ele está deitado, ou ele está assim, com os olhinhos virados, assim, né? O cabecinha meio pro lado, assim, meio viradinho. Porque o corpo fica paralisado. E se a gente olhar a história de vários sábios da antiguidade, a gente vai ver que tem relatos que eles ficavam paralisados. Sócrates era conhecido pelos discípulos por, às vezes, ficar parado várias horas olhando para o nada. Diz que uma vez eles estavam indo para um jantar e daqui a pouco ele ficou parado olhando para a parede. E os discípulos estavam acostumados já, disseram, deixa ele aí, deixa ele no processo dele. Né? E foram lá jantar e diz que 2 horas depois ele entrou como se nada tivesse acontecido. Ele ficou 2 horas parado olhando para o nada. Então ele... E daí voltava com a sabedoria, né? Voltava com a sabedoria. Se tu vê alguns... Eu consigo notar... Hoje existem 2 grandes yogis no mundo dando palestras. Pelo menos 2, né? Que eu digo assim, tem 2. Tem o jamaicano Moji e tem o Sadhguru, que é um indiano. Eles dão palestra no mundo inteiro. Não sei se vieram para o Brasil já, acho que não, mas estão por aí. E eu acho curioso que quando alguém pergunta algo para eles, eles nunca respondem na hora. Já reparou nisso? Parece que ele tá buscando, né? O pessoal pergunta para eles as coisas e eles ficam um tempinho, né? Eles ficam... Ok. Aí eles respondem. E daí vem uma lavada de alma, né? Vem um negócio assim que... Da onde o cara tira tudo isso, né? Ele tira de algum lugar. Então pesquisem, né? O Moji acho que é com 2 O, né? Moji. Ou é com 2 J? Nunca lembro agora. Não, é 2 O e J, né? Moji. M-O-O-J-I. E o Sadhguru é S-A-D-H Guru. Os vídeos deles são assim, né? Eles ficam um tempinho ali, depois eles vêm com a resposta. Tá? Então, só para a gente ficar tranquilo, as nossas vidas não se perderam, elas estão na memória do universo. E a essência das nossas vidas está conosco. Os talentos estão conosco. Né? O néctar das experiências passadas, a gente traz de volta. Então, não é desperdiçado. Mas a gente não lembra conscientemente. A não ser, claro, quem faz regressão, essas coisas aí pode lembrar. Né? Ou pode lembrar espontaneamente. Tem gente que lembra espontaneamente. E acabou. Não sei se alguém tem perguntas ou colocações que gostaria de fazer.
acredito que não seja só aí acontecer isso. Tipo, de tu tá dormindo, tu tem consciência que tu tá deitado, tu se vê dormindo, daí tu volta, tu deita, daí tu fica, eu vou acordar, e tu não consegue acordar, tu sai, tu volta, você olha dormir, tu deita de novo, vou acordar e não consegue. Tipo, eu já vi relatos de pessoas acontecer isso, né? Comigo já aconteceu. O nome disso é pavor noturno, né? Terror noturno. Mas nem foi durante a noite, mas é um terror noturno. Ah, sim, sim, não precisa ser de noite, né? Mas tem relatos no mundo inteiro disso, de terror noturno. Tem até uma série sobre isso, que é o The Nightmare, o Pesadelo. Só que ele é meio assustador. Como é que é? The Nightmare, o Pesadelo em inglês. É um documentário, não é uma série. A gente viu no Netflix. Tem na Netflix. É que às vezes sai do Netflix. Eu não sei se está lá ainda, mas estava lá. E mostra os relatos, só que daí mostra simulações, porque quando tu vai no terror noturno, às vezes você vê seres. Tem gente que vê seres no terror noturno. Porque você está meio no astral e meio aqui, né? Nesse momento aí que você não consegue acordar, você está lá e aqui ao mesmo tempo. Então você vê as coisas de lá, mas você mantém a memória. Como se fosse uma falha de encaixe, né? Isso aí dá uma volta. Porque daí quando vai voltar, não encaixa direito. Tu se vê dormindo, tu se vê deitado, daí tu volta, tu deita pra poder e não acorda. voltar, e tu fica, vou acordar, daí tu levanta e tu olha, não, pera, eu tô dormindo ainda, vou Eu voltar. nunca... É horrível, parece que tu tá morrendo. Nunca me aconteceu isso. Você fica angustiado. Comigo aconteceu dos 19, dos 20 aos 24. Nossa. Eu tinha quase toda semana. Mas é muito... E depois passou. Tem algumas técnicas. Mas tu se vê deitado então na cama. Eu não chegava a me ver, mas eu ficava com o corpo paralisado, eu não sabia se estava com o olho aberto ou não, mas eu via todo o quarto, escutava as coisas da rua, eu escutava o relógio, eu via coisas. Mas do outro mundo. Do astral. Sim. E daqui também, né? Porque tu fica meio aqui, meio lá. A impressão é que tu está alucinando. É. Sim, tu não consegue se mexer, tu não consegue acordar, tu não respira, fica desesperado. Se tem alguém no quarto, tu ouve ela, mas tu não consegue se comunicar. Né? Se tem uma pessoa que tu ouve, mas quer pedir socorro e não consegue. Você começa a alucinar que tu tá gritando pra pessoa. Só que a voz não sai. A voz não sai. É. Tipo, é como se a voz saísse, mas não tá saindo. Tu acha que tá, mas a pessoa que tá lá no outro quarto não Acha que tá dormindo. Eu tinha medo de dormir porque eu lembro que minha mãe dizia pra mim assim, porque às vezes ela não sai do corpo e se ela for muito longe ela pode não achar o caminho de volta. E quando começou a acontecer isso, eu comecei a ficar com medo de dormir. Sim, ela te apavorou. E não voltar, sei lá. Os pais adoram nos traumatizar. Mas É verdade. Ela sempre volta, tu preocupado, tem um cordão de Não tem como não voltar. Você volta. Mas o que é desesperador é assim, às vezes passa 3 minutos que parece meia hora. Tem um... Não, mas... Tem uma Alice, né? Aquele filme que ela passa pensando na vida, como é que é o nome? Tem um desenho, um conto animado que é bem no filme. Aí tem vários contos da Alice, né? Tem um que ela usa um fio que é escorrido. Pra não se perder. Que mantém. O pessoal chama de cordão de prata. Existe uma conexão do corpo físico com o corpo astral enquanto a gente está vivo. Né? Inclusive a função do... Vocês já viram... Agora tem criança aqui, né? Mas já viram falar coisas mais macabras, né? Já viram falar do anjo da morte? Já viram pessoas que quando estão perto da morte veem um cara de preto e tal, que é o tal do anjo da morte, né? A função desse cara é cortar o cordão de prata, que é esse... Mas como é que eu já vi um Exu assim? O velho Gadanha. Do Gadanha. Eu já vi um Exu lá na praia. Não, o Exu é um outro cara. Hã? É outro cara. Não é esse coisa da morte? Não. Esse só aparece... Não, esse se tu vê, tu só vai ver uma vez. Mas esse que eu vi... Não, esse é só uma vez, só. Ele vinha assim... Cada vida, né? Parecia um guarda-chuva. E ele Tá. encostava os pés no chão e tudo de preto. E não dava pra olhar a cara dele. Não, esse aí tu cumprimenta e segue o baile. Isso Né? é... Não, eu saí correndo. Eu sabia que eu queria sair correndo. Mas então, tem uma técnica, tá? Que você pode utilizar. Que é se concentrar numa parte pequena do corpo. Se concentra no mindinho. Se tu tentar levantar, é difícil. Porque tem que encaixar o astral no corpo ali. Então, a técnica é tu se concentrar numa parte do corpo. Se concentra só em mexer o dedinho. Aí quando tu conseguir mexer, aí tu consegue. Então é uma técnica que eu aprendi. Funciona.
Ou faz uma oração, tu pode mentalizar uma oração. Esse mantra da unidade que eu recitei aqui, uma vez eu recitei ele dentro do sonho, porque às vezes eu fico consciente dentro do sonho, né? E aí eu estava tendo um sonho meio agitado, e eu comecei a recitar em voz alta o mantra, né? Quem conseguir, faça isso para ver o que acontece, é bem curioso. Esse lance de morte também, muita gente diz, porque se a pessoa está para morrer, tipo, ela vai ver alguém chamando ela, ou conversando com ela. Como? Desculpa? Tipo, se alguém está para morrer, entendeu? Ah, Tipo, vai ver o pai ou a mãe, tipo, chamando. às vezes a pessoa vem se despedir, né? Mas tem gente... Isso aí na minha família tem vários relatos. Eu tive um tio meu que faleceu agora e aconteceu a mesma coisa. Minha avó viu ele, um pouco antes dele morrer até, não tinha morrido ainda. Daí, o fulano, hoje ele vai. Daí, não, ele tá bem. E geralmente a pessoa antes de morrer tem aquela melhora, né? Ela dá aquela recuperada e daí, meio que pra se despedir, né? Daí depois ela vai. Minha foi agora, ano passado. Não, foi início do ano. E minha avó falou, o fulano veio se despedir de mim. Aí todo mundo, não, mas ele tá bem, ele tá bem. 2 horas depois, morreu. Os antigos têm muito isso, né? Tem muito isso. Eu acho que porque eles permitem. Os antigos, eles têm essa questão mais tranquila para esse lado espiritual, né? Mas deixa acontecer. A nossa sociedade se tornou muito materialista, né? Muito matéria, muito cética, muito... Então a gente não permite muito acontecer essas coisas. Por isso que não acontece. Ou se acontece, a gente duvida, ou não presta atenção, ou não deixa acontecer, né? Então... Os antigos... E tinha outra coisa também. Os antigos tinham mais contato com a natureza. Tem mais isso. Por isso que no campo, vê o pessoal do interior, né? O pessoal do interior tem um monte de lenda. Tem o gritador, não sei o quê. Tem um monte de lenda. Por quê? Porque onde tem mais natureza é mais fácil acontecer essas coisas. Tem mais prana. O prana, que é alimento duplo etérico, que eu falei, o duplo etérico é um tanque de combustível. Mas qual que é o combustível? É o prana. Da onde vem o prana? Do reino vegetal. E do sol, né, principalmente. Vem do sol e do reino vegetal, né? Ele vem no reino vegetal ele vem transmutado, né? Primeira fonte é o sol, depois faz a fotossíntese e libera a prana. Toda energia vem do sol, né? No reino vegetal ele dá a primeira transmutada. Então, onde tem bastante vegetal, reino vegetal em abundância, tem mais prana. Por isso tu vê aqueles velhos do interior, às vezes vivem 150 anos, né? Mas é verdade, né? E às vezes nem se alimenta tão bem, né? Nem se cuida tanto. Tem uns gringos aí que são quase imortal, né? E por quê? Claro, tem muito da alimentação natural, alimentação orgânica, muita uva, né? A uva é antioxidante, mas muito também, e eles têm energia, né? O velho tem 90 anos e trabalha na roça. Como é que consegue isso? O documentário do Morgan Freeman, eu falei, mas esse Morgan Freeman tem energia aí. Não, o cara foi lá nas pirâmides, lá no meio do mato, lá dos Maia, lá, e aqui, ó, e caminhando, e seguindo os caras em trilha. Aí a Ana foi olhar, nossa, ele tem 80 anos. Aí mostrou onde é que ele mora no campo. Mostrou o lugar que ele mora. Nova Orleans, acho que é. Ele mora no campo, com não sei o que. É prana, né? Tem muita energia. Por isso que os yogis, isso na Índia é normal. Aqui a gente vê o cara no meio do mato e dá um tiro nele, né? Achando que está invadindo o teu terreno. Mas na Índia é normal. O pessoal vai para o meio da floresta. Eles vão e só voltam a se iluminar. Muitos morrem. Muitos não se iluminam e morrem. Eles vão ser comidos por um tigre. Alguns são comidos por um tigre. São 5 pessoas por ano. Só 5 por ano, né? Morrem na asa comidas por tigre. De 2 milhões. Eu espero não ser comida por tigre. Mas lá é normal. Então diz, inclusive o Blavatsky diz que nos estágios finais da yoga, para você atingir esse estado, você tem que se isolar. Diz que você tem que estar num lugar rodeado de natureza, onde nenhum sangue tenha sido derramado por crueldade. Mas então no lugar de macumba não dá o quê? Mas o que macumba tem a ver? Nenhum lugar que tenha... Não, você não pode ficar perto da cidade. Na cidade tem sangue sendo derramado por crueldade. Sim. Tem os matadouros, tem os frigoríficos, tem... Então, e mesmo no interior tem também, porque na fazenda o pessoal mata os animais e tal. Claro que os animais se comem entre si, mas os animais eles não têm crueldade, né? Eles nem geram carne. Então, nos estágios finais da meditação, os yogis têm que ir para o meio do mato. Na sociedade teosófica, a gente tem no Brasil
uma fazenda onde não pode matar bicho, não pode nada, você não pode consumir bebida alcoólica, não pode comer carne, que é o paraíso na Terra, tem 800 hectares, que é um lugar isolado, né? É um lugar onde nenhum sangue é derramado por crueldade dentro de um grande diâmetro ali. E lá é muito mais fácil meditar. Meditar lá é muito mais fácil. A gente vai meditar aqui na cidade, tu fica aqui na mente agitada e tal. Lá, o próprio ar, assim, né, natureza, silêncio, tu senta lá e tu medita. Né, bem mais. Daqui, acho que só eu e a Ana fomos, né, daqui. A Sandra não está aqui hoje. A Sandra e a Tiffany foram, mas elas não estão aqui hoje. Quem quiser conhecer algum dia, tem vários eventos lá. Na virada do ano dá para passar o Réveillon lá, se quiser. Tem sempre evento, é o Paraíso na Terra. Onde é que é? Que cidade? É em Braslândia, é perto de Brasília. É ali no Distrito Federal. É bem no meio do mato mesmo. Tem que ir de Uber. Não tem ônibus, né, pra lá. Tem que ir de Uber até lá. E lá na fazenda, imagina, 800 hectares. Tem mata virgem lá. Tem mata inexplorada. Né, tem cavernas. É tipo um retiro espiritual. É para isso. É o local da Sociedade Teosófica no Brasil para retiros espirituais. Ele é para isso. Então, ele quando quiser ir lá, tem vários eventos, né, durante o ano, dá para conhecer. Ele é aberto, não é fechado, né? Aí, dá para se hospedar lá, tem os quartos lá, você se hospeda. Muito bem, vamos encerrar? Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba, todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Agradecemos a oportunidade e a capacidade de discernimento que as boas emanações produzidas por este encontro possam nos acompanhar até os nossos lares, beneficiando nossos entes queridos, familiares e amigos, assim como toda a comunidade e a humanidade. Em nome dos santos seres que regem esta sociedade e esta humanidade, damos por encerrado o encontro de hoje. Alguns recadinhos. Semana que vem tem eleições, daí a gente não vai fazer estudo. Aí na outra semana, dia 14, teremos palestra, domingo, mesmo horário sempre, né? Do atual vice-presidente da Sociedade Teosófica, o Otávio Marquezini, de Curitiba. Nós estaremos num evento em Carlos Barbosa, inclusive quem quiser participar do evento, né, vai ser no feriadão do dia 12. Esse evento ele não é recomendado para quem está começando no estudo da teosofia, porque ele vai ser um evento mais aprofundado, ele é sobre a doutrina secreta, que é a obra mais robusta do Blavatsky, né? Está fazendo 130 anos a obra, foi escrita 130 anos atrás. Vai ser com o Vicente Filmano, que é um teósofo bem experiente, argentino, né? Um escritor, já um senhor de idade, já bem especial assim, o estudo com ele fez uma palestra aqui. Alguém, na minha opinião, nitidamente com algum grau de realização, né? É especial estar na presença dele. Então, se alguém quiser participar, né? Pode ver com nós depois a questão de inscrição, né? Começa no dia 11, quinta-feira de noite, mas quem não puder ir de noite não tem problema, né? E depois sexta, sábado e domingo de manhã. Quem não puder ir todos os dias também pode ir um pouco menos dias. Nós não vamos ficar hospedados lá, então vai ter carona, que a gente vai ir e voltar todos os dias.
E o evento lá acaba meio-dia, né? Domingo de meio-dia. E domingo de tarde, então, 14 horas, vai ter a palestra do Otávio aqui em Caxias do Sul, nessa mesma sala. Então é a nossa próxima atividade, 14 de outubro. Semana que vem não tem. E na outra semana, então dia 14 tem isso, né? Na outra semana, que é dia 21, vai ter o Bazar Vegano na cidade, onde estaremos presentes também, de novo, né? A gente sempre participa, terceiro ano já, a gente participa do Bazar Vegano, estaremos lá de novo distribuindo revistas Sofia, vendendo livro, e eu vou palestrar de novo. A Bruna Viviana? Com a Bruna, sim, todo ano a gente participa, né? E inclusive a gente está ajudando ela na organização esse ano, a Ana fez as artes do evento, então todas as artes do evento a Ana que fez. E estarei lá, minha palestra é às 4h30 da tarde, com o tema veganismo como uma prática de yoga. Então eu vou relacionar alguns aspectos do veganismo com aspectos da prática da yoga. Né? Então, é isso. Agradecemos a presença de todos. Né? Quem quiser ficar mais um pouquinho, tem café, tem biscoito lá, tem os livros ali se alguém quiser adquirir também. Se quiserem bater papo, perguntar alguma coisa, também estamos aqui.